Bom dia, alunos e alunas do quinto ano. Estamos iniciando mais uma correção de atividades. Para hoje, nós iremos corrigir a atividade 6 e a atividade 7, referente ao eixo Números e Operações do Caderno de Atividades Matemática, volume 1. Então, vocês irão procurar essas atividades conforme orientações lá do nosso grupo de WhatsApp, para que a gente possa fazer a correção. Essa atividade 6, do eixo Números e Operações, trazia como habilidades, verificar a habilidade de vocês em determinar valores absolutos, valores relativos, de algarismo em números de até 7 ordens, associar um número à escrita por extenso, vocês também fizeram isso, resolver problema envolvendo mais de 2 operações e compor e decompor números naturais considerando suas ordens e a soma dos valores relativos de seus algarismos. Então, toda a atividade 6 foi trabalhada estas habilidades referente ao eixo Números e Operações. Então, vamos à primeira questão, atividade 6 da página 69. Marque X num retângulo à frente do número no qual o algarismo 5 tem maior valor relativo. Como nós já aprendemos, o valor relativo é o valor que o algarismo ocupa naquela ordem. Então, a gente vai lembrar de unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Tá? Aqui os números são de 6 ordens, como vocês podem observar. Então, se a gente analisar, o primeiro número que nós temos é 751.849. Então, o 5, se a gente analisar, ele vai estar na dezena de milhar. Vocês podem verificar aí no livro de vocês, identificar como a gente fazia lá no quadro. Unidade, dezena, centena, lembram? Pronto, façam isso no livro de vocês também. Então, o 5, ele está, nesse primeiro número, na dezena de milhar, ou seja, o seu valor relativo é 50.000. 5 dezenas de milhar, 50.000. Já no número 254.146, o algarismo 5 também está na dezena de milhar, portanto, 50.000. No próximo número, 554.874. Professor, aqui temos dois números 5, dois algarismos 5, verdade. Então, vamos identificar o valor relativo de cada um. O primeiro 5 está na centena de milhar. Uma centena de milhar é 100.000. 5 centenas de milhar, 500.000. O outro 5, que também, o outro algarismo 5, está na dezena de milhar. A gente já viu que é 50.000. E, por último, temos 820.745. Veja que o 5 está na unidade. Portanto, são 5 unidades. O valor relativo é 5. Isso mesmo. Lembrando aqui, de valor absoluto é ele mesmo, mas a questão não se tratava de valor absoluto, falávamos de valor relativo. Então, a gente já consegue marcar a alternativa correta, a gente já consegue identificar qual número o algarismo 5 tem maior valor relativo. O maior valor relativo está no número 554.874. O algarismo 5 está ali, tem um algarismo 5 lá na centena de milhar. Portanto, maior valor relativo. E aí, acertaram? Vão deixando aqui nos comentários do vídeo se vocês acertaram tudo, se tiveram dificuldade. Vão aqui interagindo com a gente, depois eu respondo os comentários. Já na questão 2, no número 90.080, o algarismo 9 ocupa qual ordem? Então, a gente vai lembrar que é um número de 5 ordens. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. O 9, como vocês podem observar, eu vou até indicar aqui, aqui a gente tem unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar, que é justamente onde está o algarismo 9, que a gente está procurando identificar a sua ordem. O 9 está na dezena de milhar. Então, já respondemos, já corrigimos então a questão 2 da página 69. Dezena de milhar. Acertaram? Vamos à próxima. Vamos à questão 3.
Observe o número 128.784 e marque a opção que representa corretamente a sua decomposição. Então, nós vamos identificar a decomposição desse número. Vocês podem observar aí que essa decomposição vai dar para a gente identificar o valor do algarismo em cada ordem. Então, a gente tem 6 ordens: centena de milhar, dezena de milhar, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Então, se a gente analisar ali o 1 dos 128.000, o 1 equivale a 100.000, uma centena de milhar. O 2, uma dezena de milhar, 20.000. O 8, unidade de milhar, 8.000. O 7, centenas, 700. 8 dezenas, 80. 4 unidades. Facilmente a gente consegue identificar que a resposta correta é a letra D. Tá certo? Letra D. Cuidado com essa decomposição, né? Sempre analisar o valor relativo de cada algarismo na sua ordem. E aí a gente consegue chegar à resposta correta. Como eu já dei uma dica também, na hora esqueceu, o professor não consigo lembrar o que é ordem, onde é que está a dezena, soma tudo. A adição vocês sabem. Então, se vocês somarem tudo, vocês vão ver que a opção que a gente vai encontrar o valor de 128.784 é na letra D, tá? Mas é importante conhecer o método inicial. Questão 4. Resolva. Uma papelaria, em janeiro, tendo em vista o início das aulas, comprou uma remessa grande de cadernos. Ao receber a encomenda, a papelaria recebeu uma caixa contendo 1.000 cadernos, 3 caixas com 100 cadernos e em cada uma 100 cadernos em cada uma e 2 caixas com 10 cadernos em cada uma. Quantos cadernos a papelaria comprou? Então, aqui já é um modelo diferente de decomposição, né? Se vocês estiverem representado, se não estiverem representado, façam isso agora no livro de vocês. Vejam que foi uma caixa contendo 1.000, ou seja, 1 vezes 1.000. Lembra desse modelo de decomposição? Muito bem. 3 caixas com 100, ou seja, né, de uma centena. 3 vezes 100. 2 caixas com 10 cadernos, ou seja, uma dezena. 2 vezes 10. E aí a gente somando, né? 1 vezes 1.000 é 1.000, 3 vezes 100, 300, 2 vezes 10, 20. Nós encontramos 1.320 cadernos. Façam esse registro caso vocês ainda não tenham feito no livro de vocês, para vocês verem um passo a passo de como chegar nessa resposta. Com certeza alguns de vocês conseguiram fazer mentalmente porque não estava tão difícil, mas não custa nada fazer a verificação através dos cálculos. Ainda na questão 4, trazia a seguinte situação. A biblioteca de uma escola tem 1 milhar de livros didáticos, 1 milhar equivale a 1.000. 4 centenas de livros de literatura, 400, 2 dezenas de livros de arte, 20, e 4 unidades de dicionários. Quantos livros há na biblioteca da escola? Então, para isso, nós vamos somar, né? A gente vai fazer aqui a adição, identificando lá, associando milhar, centena, dezena, unidade, e somando tudo, a gente encontra 1.424 livros. Corresponde à alternativa D. E logo abaixo vocês deveriam escrever por extenso o número que é a resposta do problema. 1.424. E aí, acertaram tudo até aqui? Espero que sim. A questão 5, né, alguns de vocês haviam me enviado, portanto, mas eu não tinha solicitado, né, que vocês fizessem, porque elas tinham uma relação com uma outra atividade e a gente não tinha trabalhado ela. Então, da atividade 6, da página 69, como a gente já comentou lá no início da videoaula, vocês vão responder as questões 1, 2, 3 e 4. Já a atividade 7, que eu também solicitei nessa mesma data, vocês iam trabalhar também o eixo números e operações, e aqui a gente ia focar muito na resolução de adição com reserva e subtração com reagrupamento, fazer estimativa do resultado de adição, era outra habilidade dessa atividade, e resolver problemas envolvendo adição e subtração com diferentes significados.
Então, eram várias habilidades trabalhadas na atividade 7 da página 71. Que aí vocês devem estar tudo feito e vamos começar a correção. Questão 1, vocês iriam colocar verdadeiro ou falso após conferir os resultados. Para essa conferência, vocês deveriam fazer as continhas aí do lado. Nunca esquecer dos cálculos, tá, turma? Então, vamos lá. Na primeira, vocês tinham que somar 6.897 mais 1.234. Quem fez a continha como deveria ter feito, encontrou 8.131. Ou seja, está diferente. O livro está dizendo que é 8.130, mas é 8.131. Portanto, falso. Já na segunda, 2.347 mais 1.095. Quem fez a continha também encontrou 3.442. Está correto, segundo a informação apresentada no livro. Então, nós já temos uma verdadeira. 1.389 menos 785. Temos aqui uma subtração. Nesta subtração, quem fez também encontrou como resultado 604 e não 640, como dizia o livro. Mais uma falsa. E por último, 90.007 mais 2.534. Percebemos claramente aqui que está errado, né? Se você tem 90.000 e soma com 2.000, é impossível dar 12.000. Então, o resultado correto é 92.541. Diferente também do livro. Como que ficou a sequência? Falso, verdadeiro, falso e falso, tá? Não quero somente verdadeiro ou falso, eu quero o resultado final e as continhas registradas no livro de vocês, tá? Quando vocês me enviarem a foto da correção. Vamos à questão 2. Aqui a gente vai trabalhar com estimativa de resultados de adição. Fazendo os cálculos mentalmente, pinte com um lápis de cor amarelo o valor mais próximo do resultado de cada adição. Eu vi que muita gente fez a continha, né? Mas aqui pedia que vocês fizessem mentalmente, né, e encontrassem o valor aproximado. 57 mais 34, você pode juntar ali as dezenas. 50 mais 30 dá 80. 87, 87 mais 4 vai dar quanto? 91. Então, o resultado mais próximo, ó, 90. Ok? Então, vocês iam fazer isso mentalmente, iam fazer as continhas e encontrar um valor aproximado. 87 mais 23, valor aproximado 111. Tá? Vão conferindo tudo. 80 mais 20, 100. 100 mais 7, 107. 107 mais 3, 110. O mais próximo, 111. 63 mais 70. 60 mais 70 dá 130. 133. O mais próximo, 130. O valor aproximado, tá? O mais próximo. 24 mais 59. 20 mais 50, 70, 79, 83. Olha aí, valor fechado. 57 mais 35. 50 mais 30, 80. 87. 87 com 5, 92. O mais próximo é o 90. 78 mais 22. 70 mais 20, 90. 90 mais 8, 98. 98 com 2, 100. Então, o mais próximo é 102. Pintando de amarelo, professor, não tem um lápis com amarelo. Não tem problema, pode fazer com lápis mesmo, tá? Mas se tiver, não custa nada fazer com a orientação. Questão 3. Leia a questão abaixo e marque um X a afirmativa correta, que já vai envolver várias operações. Gisele tem R$ 512 e Marcelo tem R$ 607. Nessa situação é verdade que... Pronto, vocês tinham 4 alternativas para verificar. Lembrando que aqui você vai trabalhar com várias operações, né? Adição, subtração, inclusive a multiplicação, né? Vocês podem ter utilizado outro método, através da adição, dobrando, enfim. Vamos verificar a letra A. Juntos, eles têm R$ 1.107. Juntos, ou seja, eu tenho que somar o valor que Gisele tem, que é 512, mais 607 do Marcelo. Se a gente somar, a gente encontra R$ 1.119, ou seja,
Letra A está errado. Juntos eles têm R$ 1.119 e não R$ 1.107, como apresenta a afirmativa. Tá? Então a letra A não está correta. Letra B. Faltam R$ 105 para Gisele ter o mesmo valor que Marcelo. Para me saber quanto falta, eu vou trabalhar com subtração. Então eu vou pegar, né? Quanto falta para Gisele ter o mesmo valor que Marcelo? Marcelo tem 607. Então, para saber quanto falta, eu tiro, subtraio o valor que Gisele tem. 607 menos R$ 512, que equivale a R$ 95. Ou seja, a letra B também está errada. Letra C. Marcelo tem o dobro do que tem Gisele. Marcelo tem 107, Gisele tem 512. Qual é o dobro de 512? O valor da Gisele? Dobro eu multiplico por 2. 502 vezes 2, R$ 512 vezes 2, R$ 1.024. 1.024 era o valor que o Marcelo tem? Não, Marcelo só tinha 607, então não era o dobro. Letra C também está errada. Letra D diz que Marcelo tem R$ 95 a mais que Gisele. De fato, ó, a gente já tinha feito a continha aqui. 607 menos 512, olha só. Marcelo tem R$ 95 a mais do que Gisele, perdão. Então, para saber quanto a mais, subtração. Portanto, correta a letra D. Façam os cálculos aí no caderno de vocês, no livro de vocês, e verifiquem se de fato acertaram ou erraram e façam a correção. Fica aguardando o registro fotográfico lá no meu PV de WhatsApp. Vamos à quarta questão. Estamos quase finalizando, hein? Para distribuir aos alunos na festa do Dia das Crianças, a professora Marisa comprou uma caixa com 108 balas de abacaxi, 325 balas de framboesa e algumas balas de morango. Como na caixa há 935 balas, quantas são as de morango? Então aqui a gente vai trabalhar com mais de uma operação. Aqui a habilidade é resolver problema envolvendo adição e subtração com diferentes significados. Então, aqui a gente vai trabalhar com mais de uma operação. Então vamos lá. Para a gente saber quantas balas são de morango, a gente vai ter que calcular o quê? Primeiro uma adição. Nós vamos somar 108 mais 325 para saber quantas balas são. No caso, 433. 108 balas de abacaxi mais 325 são 433. Como na caixa tem 935 balas, nós vamos subtrair 935, que é o todo, menos as balas de morango, menos as balas de abacaxi e framboesa. O que restar são as balas de morango, que equivale a 502. Acertaram? Fácil, não é? E essa questão, né, ela trazia aqui um complemento que ficaram muitas dúvidas entre vocês, né, alguns inclusive ficaram até sem responder. Então agora vocês vão ter a oportunidade. Reescreva o problema acima de forma que a resposta seja 433. Então vocês iam pensar, né, nesse problema e ver uma outra forma para ele, para que no final, né, a resposta fosse 433. Aí eu trago aqui uma sugestão. Ó. Para distribuir aos alunos da festa das crianças, a professora Maria comprou uma caixa com 108 balas de abacaxi e 325 de framboesa. Quantas balas a professora Marisa comprou? Então, vocês iam somar 108 com 325, que dá 433. Qual era a resposta que a questão pedia? 433 balas. Então, fica aí uma sugestão, né, pessoal. E aí vocês poderiam pensar outras maneiras e tudo mais. Mas aqui é uma sugestão que vocês podem estar fazendo, tá? Quem não fez, já faça aí direitinho. E não esquece de no final me enviar também. E chegamos à nossa última questão, né, do eixo números e operações, atividade 7. Aqui nós vamos trabalhar com a adição de 3 números, né, de 4 algarismos, com reservas, resolver problemas usando mais de 2 operações. Então, era uma questão que exigia muitos cálculos de vocês. Não esqueça de fazer tudo no livro de vocês. Se não couber, faz no caderno de vocês. Identifica a página e a questão da atividade.
Observe a tabela abaixo. Ela representa a quantidade de calorias consumidas por Sueli na semana passada. Então, temos aí os 7 dias da semana, de domingo a sábado, e a quantidade de calorias consumidas em cada um. Agora responda. De domingo a terça, quantas calorias Sueli consumiu? Então, vocês vão observar o valor aqui de domingo, segunda e terça. Então, vocês vão somar tudo, encontrando 6.940 calorias. De quarta a sábado, Sueli consumiu quantas calorias? Novamente, vocês vão somar. De quarta a sábado, que equivale a 9.172 calorias. O dia que Sueli consumiu mais calorias, aí você vai fazer uma comparação, vai identificar o maior valor aqui. Então, 2.200, 400, 300, 100, 700, 200. Olha só, quinta-feira aqui tem o maior valor de calorias consumidas, 2.706. Esse é o maior número que nós encontramos nessa tabela. Portanto, quinta-feira, o dia que consumiu mais. E qual foi o dia que consumiu menos? Na sexta-feira, vejam, ó, foram 2.089. Então, aqui a gente não tem nenhuma centena. Todos os outros têm, ó, na ordem das centenas, 2, 7, 1, 3, 4, 2, ou seja, o menor valor aqui que nós temos, 2.089. Sexta-feira foi o dia que Sueli consumiu menos calorias. E qual é a diferença entre o número de calorias consumidas nesses 2 dias, quinta e sexta? Diferença, subtração. 2.706 da quinta, que foi o dia mais calorias consumidas, menos 2.089, o dia com menos calorias consumidas. Essa diferença é de 617 calorias. Nos 3 primeiros dias da semana, Sueli consumiu quantas calorias? Os 3 primeiros dias foram domingo, segunda e terça, que era justamente aquela conta lá da letra A, lá da primeira perguntinha, ó, de domingo a terça. Domingo, segunda e terça, os 3 primeiros dias. A gente já tinha somado lá no início, então aqui só repetir 6.940 calorias. Quantas calorias Sueli consumiu a mais na segunda em relação à quarta? Olha só, a mais. Então, eu vou subtrair. Segunda, 2.405. Quarta, 2.160. Para saber quanto a mais, subtraindo, 245 calorias. Não esqueçam de corrigir direitinho no livro de vocês, tá? Qual o total de calorias consumidas por Sueli durante toda a semana? Olha só essa continha aqui. Quem fez ela direitinho? Vocês iam somar as 7 parcelas. Somando tudo, vocês vão encontrar 16.112 calorias consumidas por Sueli durante a semana. Finalizamos aqui a nossa correção de atividades. Feito toda a correção, registrado todos os cálculos, faça um registro fotográfico e me envie no WhatsApp. Este envio irá validar a frequência da nossa aula de hoje. Grande abraço a todos e até a próxima aula. Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.